você falou de ferramenta, né? E hoje se fala muito de machine learning, inteligência artificial, como que a máquina consegue, né, tomar decisões daquelas que a gente não precisa tomar mais, ou de uma maneira muito mais assertiva do que a gente tomaria, passando um pouco desse poder para a máquina. Como é que isso fica, de repente, lá na preparação das pessoas? Como se prepara essas pessoas para trabalhar com isso? E aí faço uma jogadinha aqui com ambos, com o Ebru também, vindo o papo para cá. O que vocês dentro da Mercedes já atuam aí com relação a alguma coisa nesse sentido de machine learning e tudo mais? Olha, eu acho que no processo lá que o pessoal vive, é bem desafiador, assim, porque a gente começa com um pouco do entendimento desse fluxo, como a Bárbara colocou, né? Aonde dentro do fluxo vem o problema do negócio, como se dá meio que o debriefing do problema para ser entendido pela equipe de Data Science. Aí vem toda a treta de achar os dados, né? Achar os dados, limpar os dados, organizar os dados, porque as coisas sempre estão super caóticas. Aí depois começa toda a parte de modelagem, tal, que pode levar um tempo, depois entra eventualmente em produção, né? Quando se coloca isso dentro de uma linearidade do processo educacional, assim, né? A gente está falando de uma série de coisas. Então, primeiro, entendimento de negócio já existe sua complexidade nisso. Depois eles passam para uma parte de estatística, que para muita gente que não trabalha com estatística no dia a dia é bem difícil de... E eu falo isso porque eu fui aluno, tá, lá da Terra, nesse curso especificamente. E é bem difícil, porque você precisa entender, precisa ter uma base estatística para conseguir dar um próximo passo e entender como essa estatística se aplica dentro dos modelos de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, né? Então, as coisas estão todas interligadas, assim. Então, para as pessoas que passam, acho que naturalmente quem já tem uma base técnica e quem já tem também um perfil mais analítico ou trabalha com dados já, acho que sente mais facilidade. Mas eles passam por todo esse fluxo, né? E acho que a parte que em geral o pessoal gosta mais é a parte do aprendizado de máquina mesmo, que é onde tem uma variedade de modelos e cada modelo serve melhor. Você meio que tem que colocar os modelos para competir, assim, né? De certa forma, e ver qual que pode funcionar melhor dentro daquele problema exatamente. E tem uma certa adrenalina, assim, nesse processo de achar o modelo que é mais assertivo ali, né? Eu gosto, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas daqui a gente pega esses dados, roda um machine learning, porque daí me dá o resultado, né? Roda um machine learning, fala melhor aí, o que é isso daí que você está querendo? Porque... Só para fechar, o que eu achei mais interessante nesse curso, eu não tinha a pretensão de trabalhar com Data Science, eu queria realmente aprender sobre isso. Por mais que seja a escola que eu fundei, não quer dizer que eu sou especialista em tudo que a escola faz. Data Science, por exemplo, é que eu não tenho essa especialidade, mas o que eu achei mais legal foi entender que várias vezes, tipo, as variáveis são diferentes, mas o mesmo algoritmo ele pode ser aplicado para usos totalmente diferentes, assim, né? Então, tipo, de forma bem generalista, e a Bárbara pode falar se estiver falando merda agora, mas tipo, o mesmo algoritmo que filtra o seu spam para garantir que você não vai ficar recebendo spam na sua caixa, é um que pode ser usado para detectar câncer, por exemplo, que ele tá analisando o desvio de padrão, assim, né? Então ele está de acordo com várias... Isso é muito louco, assim, de pensar, né? Que assim, a essência dos dois é a mesma, só que eles são aplicados para finalidades absolutamente diferentes. Fala um pouquinho. A gente está, assim, como eu falei, né? Nos últimos 3 anos a gente vem buscando essas ferramentas. A gente fez 3 tentativas. Primeiro ano a gente olhou em, sei lá, umas 500 indicadores que impactam o nosso mercado. Aí a gente fez não foi um machine learning, mas a gente chegou no modelo preditivo. Só que não funcionou muito, porque tinha muita coisa que ele não considerava, não era automatizado e tudo mais. Aí a gente fez um outro modelo que funcionou, tinha quase 80% da assertividade, que era bom para nós. Mas o problema era que a gente tinha machine learning, tinha modelo preditivo, tinha uma base, né, porque ele dá esse resultado.
Só que não tinha ninguém que acreditava no número que ele gerava. Ou Isso seja, acontece sou muito eu. lá, Bárbara? Você entregar um negócio e o pessoal falar, putz, tá errado. Não é que, na verdade, porque é aquela coisa de mudança de mindset e a cultura. E eu, por exemplo, não consegui usar esse número para defender o nosso planejamento do ano que vem. Eu falava, olha, vai vender. Ele acertou já nos últimos meses tanto, ele fala para mim em qual região, qual caminhão eu vou vender, mas ele fala, mas e aí, e a eleição? Como que a eleição vai afetar? E greve caminhoneiro? Sabe assim, sempre acontece coisa óbvia. E a machine learning não vai saber que os caminhoneiros vão entrar. Não tem como, mas é aquela coisa de não querer aceitar a novidade. Então, foi mais ou menos esse desafio. Agora, acho que a gente, no momento que tudo isso passou na mente, na cabeça das pessoas, a gente está com uns modelos melhores ainda, mas aí agora está aquela ansiedade, né? O que o modelo vai falar para mim? Me explica um pouco melhor, quais indicadores você usou? Ou seja, a gente passou, acho que por esse processo, e achou isso natural. E em nenhum momento nós quisemos forçar. Sabe, assim, desde faz 2 anos que a gente tem modelos preditivos, só a minha área olha, planejamento não olha, programa de produção não olha, concessionária, escritório regional não olha, mas a gente olhava para acompanhar. E agora que eles estão numa fase que estão querendo também receber esse tipo de informação. Então, acho que isso é uma evolução natural e a gente tem que saber lidar com isso. Pelos comentários aí, acho que não é só lá, não, né? Eu vi o pessoal comentando e rindo assim de lado, acho que não é só lá. E eu acho que é por isso que a parte de interpretação de algoritmos de machine learning também tem tanta... Está bem forte assim, na área de pesquisa, e a galera pesquisa e usa bastante isso. Então, entender o que está acontecendo ali, que não é tipo, machine learning, o que está acontecendo? É uma caixa preta, a gente põe umas coisas, sai um número e esse número é mágico, ele vai resolver os nossos problemas. Tem uma chance de erro, e aí tem toda a parte de aplicar técnicas de estatística também pós-modelagem. Então, toda essa parte de pós-modelagem também é muito importante. Você foi lá, testou vários algoritmos, foi, sei lá, bateu a meta que você tinha, X, aí beleza, mas quanto que ele está errando ainda disso? O que está acontecendo ali? As variáveis que você usou, como é que elas estão se comportando ali dentro? Qual que é o que está mais importante? Faz sentido com o conhecimento de domínio que tem? Tá essa parte de pós-modelagem é uma coisa, por exemplo, quando a gente está procurando um candidato, lá na Acreditas a gente valoriza muito. Porque não adianta eu entregar uma caixa preta e falar, está negando o cliente. Depois o cliente me liga e fala, por que eu fui negado? Eu vou falar, não sei. Apareceu aqui que você foi negado e eu neguei. O sistema falou isso, está negado. O sistema falou, está aqui. Ainda a galera implementou ultimamente, a gente está fazendo uns testes, né, com um algoritmo que a gente fez de reprovação automática, e aí eles colocaram na plataforma, reprovado por Data Science. Eu estou morrendo de medo de aparecer um monte de analista lá na minha mesa. Por que você reprovou este cliente? Não, eu vou falar, a meta no final do mês. Data Science está reprovando todo mundo. Foi hoje o deploy. Eu fiquei, eu lembrei, vocês estavam falando de resiliência e esse tipo de coisa. Eu lembrei de um tempo atrás, eu trabalhei num banco, num grande banco aí, que estava passando um momento muito difícil aqui no Brasil, e cuidava ali de BI, CRM, a gente chamava ali de PRM, que era todo o conceito de CRM para prospect, né, para aquisição. Então, aquisição. E uma porrada de análise, uns 6 meses de trabalho também, estatístico, matemático e tudo mais, provando alguns indicadores de alguns investimentos. Então, a gente levou para um board, assim, que tipo de produto tinha que investir mais, que tipo de produto tinha que tirar um pouco o pé do acelerador. Tinha uma série de direcionamentos de negócio, assim. E quando a gente apresentou tudo para o board, teve um rapaz lá, um sessentão ali, que olhou e falou assim, eu estou há 20 anos aqui, eu nunca vi isso. 6 meses de trabalho assim que foram desconsiderados em uma frase. E aí a gente volta para a nossa mesa e falava, caramba, mas está certo isso que a gente está fazendo, a gente acredita nisso. Faz um double check, valida e tal. Board de novo, vamos lá. E aí um outro pau na gente. Não, mas isso não é assim, porque e a greve, isso, você não considerou isso, você não considerou aquilo. Volta para dentro de casa, não sei o quê, mais uns 15 dias, mais uma reunião, vamos lá de novo. A gente foi mudando um pouquinho o jeito de contar, mas o produto final a gente não tinha mudado, porque a gente acreditava muito nele. Até que aquilo foi aceito, foi mudado, e você consegue mensurar ROI, conseguir. Então, essa parte de como contar as coisas, de como levar isso para frente, não é uma caixinha preta, tem que explicar para todo mundo como é que foi feito o passo a passo, é extremamente importante para o decisor de negócio, para um boarding, para alguma coisa,
conseguir dar mais credibilidade para a área e tudo mais, né? Eu acho que assim um ponto, né, que queria colocar justamente nisso, né, quando a gente percebeu que mudou aquela mentalidade de não acreditar para demandar, né, isso foi para nós o seguinte: a gente, claro que o machine learning ele gera um número, né, fala para nós, por exemplo, quanto a gente vai vender em X região. Enquanto esse número não significa, a gente não coloca ele no processo, no nosso dia a dia, realmente ele não significa nada para ninguém. Mas, por exemplo, a gente pegou, só para dar um exemplo, a gente pegou esse número como inteligência de mercado mesmo, né? Não era vendas, não, a área que eu cuido também. A gente pegou esse número e falou, olha, se a gente tem 100 caminhões de prospecção para vender na região do Rio, isso significa que a gente tem potência. A gente primeiro dividiu ele em segmentos, aplicações, para fazer mais sentido para o vendedor. Desses 100, né, eu consegui falar, só fazendo uma ligação histórica, né, dizendo, olha, você tem potencial de vender 30 caminhões para segmento de construção. Aí a gente pegou esse 30, a gente falou, a gente quer participação de 30% nesse segmento. Então, eu tenho o potencial de vender 9 caminhões. Vender 9 caminhões significa, tendo em vista, né, conversão de lead e tudo mais, você tem que ter pelo menos 90 clientes para visitar esse mês, para você poder vender e chegar naquele potencial que a gente detectou. E depois eu gerei uma lista para ele de 90 clientes de construção para ele poder visitar naquele mês. Então, quando eu falei para ele que tinha potencial de 100 caminhões, que não significava nada para ele, é uma coisa, né? Mas quando você fala, olha, você vai vender 9 caminhões para construção com essa lista, é outra coisa. Então, a gente mesmo, que não acredita, né, nessas ferramentas, tinha que introduzir para ele, numa forma muito prática, para ele realmente abraçar e dizer, tudo bem, vou tentar, já que você me entregou, né? Como usa aquilo, né? Não Exatamente. só informação pela informação, mas até direcionar o que ele faz com ela. Exatamente, isso fez toda a diferença.